Bem-vindo a mais um episódio do Psicast. Eu, Camila Vieira e... Com o Bruno Vieira aqui também. A gente tem um convidado muito especial hoje. Exato. Hoje nós temos uma convidada muito especial e que vai agregar muito para o seu negócio, tá? Como o nosso objetivo aqui é trazer informação para você, empresário, e até quem gosta de mexer com lançamentos, mas principalmente para os empresários, nós viemos convidar agora a nossa querida e amada advogada. Claro, temos a melhor amiga, a nossa advogada. Verdade. Então, eu queria falar que a Zilma se apresentasse, a Zilma, nossa advogada linda. Fala aí um pouquinho de você, Zilma. Conta um pouquinho para os nossos espectadores. Olá, olá, bom dia a todos, bom dia Camila, bom dia ao Bruno, bom dia esse projeto maravilhoso, né? Um projeto de divulgação de conhecimento especializado. Quem sou eu? Vou fazer a minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho, assim, da minha, vamos dizer, a minha descrição, a audiodescrição, né? Que as pessoas hoje têm todo esse cuidado com a audiodescrição também. Então, o meu nome é Zilma Bezerra, eu sou advogada, empresária, empreendedora, tenho 47 anos, quase 48, 1,63 m, sou branca, cabelos hoje meio louros, um pouquinho abaixo do ombro, sou mãe de 3 filhos e sou advogada com muito orgulho da Psi Digital. Essa é a minha descrição. O orgulho é nosso, Zilma. O orgulho é nosso, nosso. Zilma, a gente aqui é bem pragmático, então a gente fica à vontade para responder, dentro tudo tranquilo, mas a gente, assim, gosta de conversar, mas a gente é bem direto ao ponto, tá? Até porque todo bom empresário, ele não gosta de firula, ele gosta de conhecimento real, né? Então, vamos lá. Ô, Zilma, me fala o seguinte, quais são as principais leis e regulamentos que toda empresa ela precisa ter para poder divulgar campanhas no digital? Porque a gente sabe hoje em dia que a informação está aí, a gente tem que tomar cuidados. Então, me fala assim, quais são os principais regulamentos e leis que toda empresa que quer começar no digital ela precisa seguir? Tá. A gente pode falar, assim, Camila, sobre empresas, no sentido que você pode ser um MEI, você pode ser uma LTDA, pode ser uma empresa maior, mas geralmente quem começa no digital, ela começa da base, né, do início. Então, pode-se começar com um MEI, né, um microempreendedor individual. Também, dependendo do projeto, pode começar como startup, né, que existe uma lei específica para startup, onde a abertura da empresa é mais fácil, é mais célere, praticamente online, e você pode também, quando for a hora, se porventura aquele seu projeto que você startou, começou, não validou, muitas vezes pelo caminho da startup é mais fácil você dar baixa, né? Então, assim, você pode iniciar com um MEI, você pode iniciar com startup, e se você for fazer um produto para o consumidor final, que a gente chama aquele que vai consumir o seu produto como produto final, 2 leis muito básicas que tem que ter em mente, que devem ser cumpridas, é a Lei de Defesa do Consumidor, né? Essa básica, onde todo mundo vai ter que respeitar aqueles princípios básicos, e hoje a LGPD, porque é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. São essas 2, assim, que, mesmo que você não seja empresa, que você seja pessoa física, que quer validar um produto, né, que quer fazer um teste, mesmo você não sendo uma PJ, já você tem que respeitar, no mínimo, a LGPD e a lei do consumidor, para que você não tenha problemas nem de um lado e nem do outro. Então, assim, se eu pudesse dizer quais são as 2 leis que você tem que respeitar. Aliás, todas as leis, né? Óbvio, todas as leis. Mas todas as leis a gente tem que respeitar, mas aquela que você tem que colocar o foco principal nesse início, para que seu projeto valide, seja um projeto de sucesso, seriam essas 2, né? A Lei de Defesa do Consumidor e a LGPD.
Ô Zilma, então, aproveitando esse gancho, aí imagina aquelas empresas assim, o Bruno tem uma loja física com alguns colaboradores, 5, 10, 15 colaboradores ou mais, ou uma pequena indústria também, aí se enquadra já em Eireli, LTDA, SA, né? Alguns dos outros aí que você pode falar melhor do que eu. E aí eu posso vender ela tanto regionalmente quanto às vezes no e-commerce. O que eu preciso ficar atento a respeito de leis também sobre isso? Mas é voltando na publicidade, para o marketing, né? Isso, usando o marketing. Isso. Assim, da questão do marketing. Praticamente, Bruno, mesmo que você, como você falou, se eu for uma Eireli, se eu for um MEI, a lei desses dois casos é igual para todos. Eu tenho que verificar se eu estou respeitando o Código de Defesa do Consumidor, como por exemplo, se eu vou vender pelo e-commerce, né? Aí eu tenho aqueles 7 dias que o cliente tem de desistência, né? Então eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que respeitar que se, por exemplo, ele compartilhou comigo o dado sensível dele, que são os dados pessoais, eu tenho que primeiro ter a autorização dele para que eu possa tratar aqueles dados e vincular em que eu posso tratar os dados. Por exemplo, muitas vezes nos contratos que a ZBA faz, que prevê essa cláusula de obtenção de dados sensíveis, eu já insiro uma cláusula que o consumidor autorize eu como empresa, no caso, se eu precisar encaminhar novos produtos, né, que geralmente o comércio ele tem uma esteira de produtos, ele tem um produto de entrada, mas ele tem uma esteira de produtos que ao longo da jornada do cliente ele vai poder oferecer. Sim. Então, por exemplo, eu como assessoria jurídica oriento aos meus clientes colocar uma autorização que, primeiro, você está me autorizando a tratar seus dados sensíveis, e segundo, você me autoriza através de diversos meios, que pode ser e-mail, pode ser uma ligação, pode ser o WhatsApp, eu repasso para você novos produtos, né? Mandar então, as newsletters, né? Que o pessoal fica mandando, aquelas promoções, aquelas coisas assim, novas ofertas, né? Novas ofertas. Novas ofertas. Porque no mundo de muitas pessoas, poucas pessoas vão reclamar se receber uma newsletter lhe dando novos produtos. É um mundo pequeno, mas basta 1 ou 2 para gerar para aquela empresa um problema, né? Uma judicialização, um problema, aí você vai ter que disponibilizar tempo, vai ter que disponibilizar uma defesa. Isso pode manchar a sua empresa no sentido de reclamações, naquele reclame aqui, várias outras coisas. Então, como empresário, principalmente no nosso mundo do Brasil, em que as coisas muitas vezes são inseguras, o mínimo de segurança vai trazer um pouquinho de tranquilidade para você. Segurança então, jurídica, assim, independente se for MEI, se for Eireli, se for algo desse tipo, algumas inserções em alguns contratos, sabe, naquele contrato de licença que todo mundo recebe quando aquilo que ninguém lê também, né? Você aceita receber esta promoção? Você aceita receber... Né, que eu fui comprar... A gente estava falando do evento um pouco antes da gente entrar, né? Um evento que a gente vai participar. Aí eu fui comprar as passagens de avião, tava lá. Você coloca os dados aí embaixo. Aceita receber promoções. Aí eu falei, eu aceito. Vai, me manda. Pode mandar. É melhor você ter essa disponibilidade no seu contrato. Poxa, eu estou perguntando se aceita. Se clicou, e o mais importante, né? Que vocês sabem muito mais do que eu sobre isso. As pessoas compram em momentos de emoção. Então, por exemplo, a Camila acabou de narrar isso. Poxa, eu comprando uma passagem, eu quero viajar, né? Eu estou animada, eu estou feliz. Eu estou realizando o meu sonho, o sonho da minha empresa. Aí eu compro a passagem. Aí daqui a pouco chega uma outra coisa logo em seguida. Aí eu clico logo em tudo, porque eu faço isso também. Sim. Nem lê o que está escrito, né? Eu quero tudo. Então, assim, comprar, como tem até um livro, a emoção vende. Então, as pessoas compram no momento de emoção. Então, nesse momento de emoção, a resistência está menor. Esses benditos marqueteiros, né, Zilma? Esses marqueteiros são terríveis. E aí depois vem um gestor de tráfego que manda aquele monte de promoção na nossa cara. Bons. São muito bons.
Ó, agora a Camila, eu tenho certeza que ela vai ficar brava comigo, porque eu tô fugindo um pouquinho do roteiro aqui. Eu não. Zilma, Ficar tira uma brava. dúvida minha aqui, eu sou um pouco leigo nisso, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela impacta muito nas campanhas de mídia digital, né, nas campanhas de tráfego pago, onde a gente roda. E ela surgiu em 2019 no Brasil para cá. Como que está a questão dos dados antes desse período e depois disso? Por exemplo, eu tenho um negócio onde eu tenho uma base de clientes. Compraram de mim o meu produto, o meu serviço, o meu acesso. E aí eu tenho lá 500, 1.000 clientes. Antes da Lei de Proteção Geral de Dados, eu posso tratar aqueles dados de uma maneira e hoje em dia mudou? É diferente? Como que funciona isso, Zilma, mais ou menos? Não. Eu entendi a sua pergunta. A gente já tinha, no Brasil, de fato, a gente criou a LGPD. Eu acho que a vigência dela, eu acredito que foi 2019, 2020. Se eu não me falha a memória, mas eu posso olhar aqui no meu arquivo. Sim. Mas já vinha na comunidade europeia, já vinha havendo uma regulamentação sobre essa questão dos dados sensíveis. Então, a gente um pouco, vamos dizer assim, a gente se inspirou neles, né? Se inspirou na comunidade europeia. Sim. E criou, né, a LGPD aqui para nós. Até, eu acho que, inclusive, foi na época da pandemia, ficou uma discussão, vai ter vigência agora, vai valer agora, as multas vão valer agora, vão valer depois, ou não. Mas visando a proteção do consumidor, que a lei, o CDC, né, Código de Defesa do Consumidor, ele usa princípios de protecionismo. Na dúvida, protege-se o consumidor. Entendi. Vamos dizer, entende que o consumidor é o elo mais fraco dessa corrente, no sentido de informações, de poder de tomada de decisão e tal. Então, por exemplo, mesmo que você tenha um banco de dados que você coletou lá atrás, antes da vigência da lei, se você for tratar os dados hoje, você já tem que tratar esses dados com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que essa era a sua dúvida. Sim. Poxa, eu já coletei, eu já tenho um banco de dados que eu coletei antes da vigência da LGPD. Então, eu posso tratar esses dados sensíveis com base na época que eu coletei. Não, a lei está em vigor e você tem que tratar com um banco de dados hoje. O que é que eu daria como solução, né? Nós, como escritórios de advocacia, e o ZBA faz muito isso, eu não vou procurar os obstáculos, eu vou procurar a solução. Total. Com certeza, esse banco de dados são pessoas que já, de certa forma, compraram algum serviço ou produtos de vocês. Sim. O que eu faria? Faria um CRM com esses clientes, organizaria e passaria para que todos clicassem. Você pode fazer tipo um formulário, anula os novos termos de uso da LGPD e manda para a pessoa, entende? Entendi. Uhum. Então, quando ela clicar que autoriza o tratamento de dados com base na legislação atual, então você já está apto a tratar aqueles dados sensíveis nesse espaço de tempo atual. Então, eu vou fazer agora, aproveitando um gancho. A gente até tinha aqui nas perguntas algo sobre a LGPD que nós íamos conversar sobre. Peraí, que eu baixei o microfone, senão não ouvo. E aí é o seguinte, vamos colocar assim, que tem uma empresa que ela já tem esses dados e ela não fez essa recaptura, vamos dizer assim, dessas leads e não fez as pessoas assinar esses termos. Ela está ilegal, ela sofre multa, o que acontece com essa empresa? Por que eu estou querendo dizer? Nós temos clientes que entram e eles têm uma base de dados de cadastros, né, de clientes deles. Aí o que acontece na maioria das vezes? Eles querem mandar ofertas para esses clientes que estão lá. E eles capturaram eles durante um período de compra. E muitos têm clientes assim, faz 10 anos que ele compra de mim. Então eu tenho há 10 anos esses dados. E ele nunca fez esse termo, assinando esse termo, dizendo que, olha, você concorda com a LGPD, você aceita, ou coisa do tipo. O que acontece com essa pessoa a partir do momento em que ela usa essa base de clientes, por exemplo, para fazer campanhas de tráfego? Ela sofre alguma sanção, ela tem algum problema? Ou o que a gente pode fazer para solucionar caso tenha algum problema? Nossa, a princípio você coletou de forma organizada, vamos dizer assim. Era uma autorização tácita, né? Não precisa assinar nenhum termo
nenhum termo para, vamos dizer assim, para ter coletado, né? Se você está fazendo hoje esse tratamento, a princípio, como eu falei, pode ser que ninguém reclame, porque já tinha lhe cedido tacitamente lá. Tem relacionamento, né, Zilma? Tem Algum relacionamento. relacionamento. Mas pode ser que algum diga assim, poxa, algum que entenda e diga assim, poxa, hoje tem uma lei atual, isso é muito raro de acontecer, né? Porque mas a gente sabe que tem um carne de pescoço, sempre tem um que olha sempre. E fala, né? Mas o nosso, vamos dizer, o nosso serviço como empresários, empreendedores, não é apenas trabalhar com a regra, a gente tem que focar as exceções, porque, como você falou, sim, quem dá problema são as exceções, né? Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa não pode coletar todos os dados nesse momento, como eu te falei, através do CRM, que mande para o consumidor e ele anua com o tratamento de dados atuais, você pode também fazer uma listagem, porque se você tem esse banco de dados, você com certeza sabe qual foi aquele que foi mais exigente, que é mais conhecedor da lei, que vai exigir uma autorização atual. Vamos lá focar na solução. Você pode fazer uma triagem daqueles que você de fato acha que vão exigir, né, que se adapte à lei atual, ou você manda para todo mundo, entendeu? Porque assim, a gente não pode trabalhar no risco, né? Sim. Eu estou até abrindo aqui a lei de proteção de dados, exatamente, pronto, ficou como eu falei para o Bruno, ficou a dúvida, vai entrar em 2019, qual é a data de 2019 que vai entrar em vigência? Sim. E tal. Porque a gente está falando de, é uma questão técnica de direito, que é a interpretação intertemporal da lei, né? Nós antes não tínhamos lei, e hoje nós temos uma lei que trata esses dados. Como esses dados são dados sensíveis, né, voltados muitas vezes do consumidor, pessoa física, consumidor, então, assim, sempre a interpretação ela vai ser restritiva. O que quer dizer isso, a interpretação restritiva? Sempre vai ser interpretada de forma limitada. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa diga assim, não, eu dei os dados lá em 2010, e você está tratando os meus dados hoje, e a pessoa diga assim, eu não autorizei você a tratar os dados hoje, vamos dizer assim. Então, numa disputa judicial, a lei vai aplicar a interpretação restritiva. Se o consumidor está dizendo assim, eu não autorizei, né, agora com a vigência da LGPD, não vai valer aquela autorização que ele deu lá em 2010? Sim. Eu não sei se eu expliquei. Sim, foi mais ou menos isso que eu estava até explicando. Tipo, em 2010 eu capturei, vendi, tenho lead, e aí agora eu resolvi usar o marketing digital, e aí o meu gestor de tráfego falou assim, você tem uma base de clientes? Ah, eu tenho uma listagem de clientes. Ah, então me passa porque eu vou usar para fazer uma campanha de remarketing para esse pessoal, para oferecer produto. E aí eu falei assim, óbvio, a gente, como você mesmo lidou, basta um para dar problema, né? Então, assim, a pergunta foi exatamente essa. Se a gente pode pegar essa lista e fazer um remarketing, que isso está infringindo ou não a LGPD, a não ser que essa lista tenha tido o termo de ciência lá, que nem você falou, que a pessoa autorizou. Então, se não tem, é melhor você solicitar, se não usar, correto? Pelo que eu entendi, Zilma, de uma maneira bem simples aqui, eu acho que a pessoa precisa se recadastrar de novo, né? Aceitar os termos. Aceitar os termos. Linguagem bem simples é isso, recadastrar. O que é mais, vamos dizer assim, não é que seja mais fácil, mas, por exemplo, como você já tem um banco de dados e já tem uma relação com o cliente, né, fica mais fácil o cliente anuir de uma forma mais simples uma autorização, né? Porque, assim, lembra que lá antigamente, antes da lei da LGPD, você não tinha você não tinha obrigação de naquele termo de uso, né, que a gente recebe dos produtos online e tal, a gente não tinha a cláusula que autorizava o tratamento de dados sensíveis. As pessoas davam essa autorização de forma tácita, né? Sim. Tipo assim, não, se eu anuir ao contrato ou se eu fiz uma prestação de serviço, eu estou tacitamente autorizando o tratamento dos meus dados.
hoje, esse tratamento, ele precisa ser expresso. Precisa ter uma cláusula que a pessoa vai lá e marque, olha, estou autorizando o tratamento dos meus dados sensíveis, né? E para que isso não gere multa para a empresa. Então, assim, eu trabalharia para validar esse banco de dados. Atualizar para os dias atuais, né? Organizar como eu falei, um e-mail informando da necessidade da autorização e manda, né, de forma automatizada para todo mundo e coleta essas assinaturas. Esse é o melhor dos mundos, porque no momento que você trata um banco de dados que você coletou lá atrás, com base em 2023, você vai correr o risco, se alguém questionar, que aquela autorização dada lá atrás, em 2010, ela não vai servir para hoje. Entendi. Maravilha, maravilha. Bora lá, Camila. Pergunta mais pra Zilma aí, que tá muito interessante. Na verdade, muito legal. Ela tá respondendo um monte de pergunta que a gente tinha feito aqui. Que bom, ué. Ela já tá respondendo. Que bom, Como que dá essa sinergia nossa, né? Ai, então tem uma boa. Então faz aí. Eu tenho uma boa, então. Zilma. Então manda. A gente sabe da tua importância na nossa vida, tá? Na ABC Digital. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por isso. Mas aí, agora eu vou te dar uma força. Qual que é a importância do advogado, da advogada numa empresa, para um negócio, para alguém que está com as portas abertas precisando vender os seus produtos ou os seus serviços? Diga aí. Nossa, muito bom. E se for advogado, com bem empreendedora, melhor ainda. Maravilha. Depois nós vamos deixar, pro pessoal, só um minutinho. Nós vamos deixar aqui na descrição, aqui embaixo, nós vamos deixar o Instagram dessa nossa advogada. Sim. E recomendamos a advogada, tá? Então, assim, a Zilma, nós vamos deixar aqui aqui embaixo, na descrição aqui embaixo, nós vamos deixar o Instagram dela, o site dela, tudo para vocês entrarem em contato e contratar essa linda advogada, excelente advogada, que nós super recomendamos, né, Bruno? Total. E se você ainda não curtiu o nosso canal ainda, não tá gostando do conteúdo, dá o like, não deixa de deixar aquele like legal para nós. Verdade. Então curte aqui embaixo. Conteúdo relevante gratuitamente, então você não vai encontrar conteúdo como esse na internet aí de graça. O povo paga para ter esse tipo de conteúdo. Então bora lá, responde a pergunta, Zilma, depois do nosso merchan aqui. Gente, eu já falei isso, assim, falar sobre o empreendedorismo, né? Todas as pessoas que entram na internet, os criadores de conteúdo, eles são empreendedores, né? Sim. Eles têm na veia criar um case de sucesso, ter visibilidade, ter clientes, leads, seguidores, ter relevância para o mercado, entregar valor ao mercado. Então, aí, o que a gente pensa? Poxa, eu vou já de início conseguir ter uma assessoria jurídica mensal, recorrente, que me acompanhe passo a passo? Muitas vezes não. O nosso empreendedorismo no Brasil, e é interessante, as pessoas começam a empreender, que meu sonho é que isso não ocorra daqui a alguns anos, mas a maioria das pessoas começam a empreender por necessidade, não por propósito, não por um sonho. Às vezes por acidente, né, Zilma? Às vezes por acidente a pessoa vai empreender ou por necessidade. Isso, por acidente, por necessidade. Então, a pessoa não vem com aquele mindset de empreendedor, ele vem com o mindset de vou ver se dá certo. Sim. Ou necessidade. Só que o mindset de crescimento é diferente. Sim. Né? Sim, você tem que entender que nesse momento, o que é que eu posso fazer? Eu só vou conseguir me manter, pagar, que tem que pagar, né, Bruno? Sim. O tráfego, a cópia. Eu só consigo isso. Não, nem a cópia eles não querem pagar, não. Agora o chat GPT, nem pensar. Nossa, eu já tô me sentindo chat GPT já daqui a pouco. Isso é um assunto para outro podcast. Outro podcast. Não, porque falar sobre isso. Por causa da cópia. O GPT auxilia, ele nunca vai substituir o conhecimento de um profissional de experiência, de larga experiência, Concordo. como a Camila. Nunca, gente. Tira isso da cabeça. Ai, que bom. Te dá um norte, te dá um direcionamento, faz com que você dialogue com a Camila, vamos dizer assim, com propriedade, mas jamais substituirá um bom copywriter. Isso não existe. Gente, vocês estão ouvindo, é a advogada falando, viu? Isso é balela.
Até porque eu tenho uma pessoa muito. Eu sigo uma pessoa muito inteligente, uma mulher super inteligente. Eu já sigo a Camila, que é super inteligente, mas eu vou dizer outra que é super inteligente, Marta Gabriel. O arroba dela é esse mesmo, arroba Marta com TH Gabriel. Ela falou uma coisa tão interessante num dos eventos que eu acompanhei. Ela falou o seguinte, Camila e Bruno, a inteligência, né, vamos dizer, a tecnologia, a informática, ela deve ser vista como um poder para ser usado juntamente com as suas habilidades humanas. E o que é que ela falou super interessante, que eu anotei aqui no meu caderninho, no meu bloco de anotações. Ela falou o seguinte: o mais inteligente dos homens, vamos dizer, homens ou mulheres, vamos ser hoje bem didáticos, homens ou mulheres, o mais inteligente, se nós compararmos ele com um homem ou uma mulher mediana de conhecimentos, que agregue a tecnologia, essa mente brilhante, ele vai ficar para trás. Sim. Então, o que ela quis dizer com isso? Que nós temos que ter um pensamento crítico. Qual é o pensamento crítico? Poxa, a internet chegou, o chat GPT-3 chegou, vamos lá, as posições que nós podemos ter, eu vou banir isso da minha vida, porque isso não serve para nada, não vai substituir a minha inteligência, eu sou, desculpa o termo, foda, não quero saber de chat GPT. Ou eu vou olhar com um olhar crítico. Qual é o olhar crítico? Cara, esse chat GPT, o que ele é? Entra lá, faz sua assinaturinha gratuita, vê como é que funciona. Tá, o que esse chat faz que pode agregar valor a mim, por exemplo? A mim, Zilma Bezerra. O que ele pode agregar valor? Será que ele agrega valor para mim de tempo? Porque, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa para um cliente de alguma coisa, de algum assunto, antigamente você fazia um volume, e vocês podem concordar comigo, de 10 livros. Verdade. Você tinha que ter, assim, não sei quanto tempo para você pesquisar, para ter uma ideia, uma tese consolidada. Será que o chat GPT, ele não me ajuda a ganhar tempo? Eu não estou dizendo que o chat GPT pode fazer o trabalho por você, né? O meu trabalho. Mas ele pode me dar informações que eu demoraria uma semana para obter. Porque ele é uma mega inteligência de grande quantidade de bytes lá, trabalhando, falando. Só que eu tenho que ter lembra o que a Marta Gabriel falou? Eu tenho que ter o pensamento crítico. Será que o que a máquina está me falando é real? Para eu saber que aquilo é real, eu preciso ter conhecimento. Sim. E aí eu saber o que o chat GPT está me entregando, que eu posso extrair, juntar com a minha inteligência técnica e emocional e fazer algo legal. Entregar em tempo recorde. Aquilo que eu projetaria para o meu cliente entregar em 7 dias, eu posso entregar em 48 horas, né? Porque hoje a sociedade cada vez mais está líquida. Sim. Ela está velocidade, sei lá. Ó, vou usar assim isso daí o que você. Alguma coisa, as pessoas querem soluções rápidas. Isso. Vou usar isso daí que você estava falando a respeito do chat GPT, né? Porque é a moda, né? Agora, né? Todo mundo usando inteligência artificial. É a IA, usando a inteligência artificial. A minha mãe sempre me ensinou o seguinte: quando eu era adolescente, eu sou da turma ainda de uma geração em que a gente foi criada para ser dona de casa. Trabalhar fora também. Então, a mãe ensinou lavar, passar, quarar, que eu acho que pode pesquisar aí, gente, no Google. Ninguém sabe direito o que é quarar. Eu sei o que é quarar, não é colocar sabe? Roupa. É você pegar a roupa, passar sabão de pedra e deixar de molho no sol, que é tipo para aquecer. Hoje em dia, Vanish faz isso, com água quente faz isso. Mas assim, é porque a tecnologia veio melhorar. Mas assim, as nossas mães, né, pelo menos a minha mãe, me ensinou todos os detalhes. E aí um dia ela me falou uma seguinte frase: Camila, se você um dia quiser mandar, você tem que saber fazer, porque você precisaria saber mandar. Então, assim, o chat GPT, trazendo isso para o marketing digital, gente, não é vendendo a minha sardinha, não. Mas a Zilma vai concordar comigo, que também serve para todas as profissões, né? O chat GPT, se você fizer
perguntas corretas, colocar uma situação, você vai ter informações que vai te ajudar. Mas se você não saber perguntar, ele vai te dar respostas que você vai ter respostas erradas. Genéricas, né? Genéricas. Então não adianta eu chegar e falar assim, por favor, crie 3 textos persuasivos para a venda de carro na internet. Aí ele vai colocar, mas que carro que é? Que tipo de carro? Aí você, como copywriter que entende do negócio, vai ver que, por exemplo, tem palavras que você não pode usar, tem termos que tá errado, você pode falar assim, ó, você pode mandar ele refazer. Mas, assim, só quem entende. A mesma coisa, eu acredito, do jurídico. Se você falar assim, quais são as leis que fundamentam a LGPD? Aí ele vai te mandar as leis que fundamentam. Se você não é um bom advogado, não entende do assunto, ou entende superficial, você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e pode dar problema, correto? Aí, deixa eu te falar, vou falar 2 coisas interessantes para você. Porque hoje em dia eu aplico muito na minha vida, eu não sabia esse termo, eu fiz um curso sobre esse termo, e hoje eu aplico muito na minha vida, é growth. Growth, vamos dizer assim, é uma aceleração de pensamento, você testar algumas coisas, validar, afastar aquilo que não deu certo e tracionar. Então, assim, eu testei o chat, né? Eu uso o chat, eu tenho minha assinatura, eu pesquiso, mas eu preciso ver aquilo que ele está entregando, o que ele fala, e testar e validar. Aí vamos lá, para você ver como é interessante. Então, eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu testei. Por exemplo, a gente sabe que os anúncios patrocinados, né, que o nosso querido Bruno faz como ninguém faz, ele é um grande leilão. Leilão dinâmico ainda, né? Porque para quem não sabe, o chat ele tem um atraso de tempo, ele está atualizado até alguns meses atrás, ele não atualiza até 2021. 2021. Isso, não atualiza online. Então veja só como pode ser um aliado, mas ele não pode substituir um tráfego, ele não pode substituir um copy. Por quê? E aí, nós que trabalhamos na área digital e nos produtos digitais e tal, a gente sabe disso. O nosso mercado, ele é dinâmico, né? Os anúncios patrocinados, o Bruno vê isso todos os dias. Quais são as palavras que estão em alta? Quais são as palavras que eu quero ranquear para vender bem? Isso o ChatGPT não te entrega. Isso também o ChatGPT não te entrega para uma excelente copywriter. A Camila vai saber nessa semana que vai ter que fazer os anúncios patrocinados, quais são as palavras mais bem posicionadas, quais estão nos TTTs, quais aquela que vai te fazer vender mais. Por mais que o ChatGPT diga assim, é bonito, assim, assado, ele não sabe quais são as palavras do momento, né? Aquelas que vão te fazer vender mais. Então, porque o nosso mercado, ele é um mercado dinâmico, ele é rápido. Se eu ficar escolhendo o ChatGPT fazer uma linha escrita para vender, ele não vai te dar atualidade, ele vai te dar o atraso lá atrás. Quem é que vai saber as palavras que vai vender hoje? E o que funcionou um ano atrás não funciona mais. Exatamente. Quem é que entende o lead? Né? Aquele que chega nos seus canais. É quem faz o suporte. O suporte, como é que quem vai... O ChatGPT vai entrar no seu suporte? Porque o seu suporte vai dizer quem são os seus clientes, o que é que eles estão perguntando, o que é que eles estão dizendo assim, eu não gostei, pode melhorar aqui, eu não gostei desse atendimento, eu não gostei do curso aqui, ali. O ChatGPT, ele não é individual, ele é genérico. Entende? Então, você pode fazer, como a Marta Gabriel falou, ver o que é que a tecnologia pode me agregar, mas eu tenho que ter o pensamento crítico e o conhecimento aprofundado que isso se aplica, mas aquilo não. Então, é bobagem o pessoal dizer que eu escuto ou falar. Eu tomara, viu, Camila? Tomara, Bruno, que todo mundo vá lá para o ChatGPT. Fica mais fácil, né? Para gente. Top lá, porque a venda vai cair. Porque a venda, cada vez mais, ela está sendo personalizada. Sim, né? sim, total. Por exemplo, o meu produto pode ter um tipo de seguidor. O produto da Camila, um outro tipo de seguidor. Como é que o ChatGPT vai saber quem é que está me seguindo?
que gosta do que eu falo, que gosta do jeito que eu falo, né? Porque produto, e vocês podem confirmar comigo, produto tem para tudo hoje, né? De todas as formas, de todo jeito. O que vai diferenciar não é mais o produto. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Não, você está totalmente certa, totalmente certa. Quem vai diferenciar é quem está entregando o produto, quem está produzindo o produto. Tem pessoas que vão se conectar comigo, tem pessoas que vão se conectar com outro tipo de pessoa, né? E isso o ChatGPT não faz. E a minha copy, ela vai ter que ser sempre voltada ao meu público fiel, né? Aqueles super fãs que se eu disser assim, vou vender guarda-chuva, sei lá, vamos aí, me ajuda no exemplo, daquelas pessoas que vendem qualquer coisa. Vou tomar esse café. E aí todo mundo quer tomar o café que a Zilma está tomando. Exatamente, isso é o poder da influência. E o poder da influência, ele não vem pelo ChatGPT. Não mesmo. Não mesmo, é relacionamento. Eu tomara, viu, gente? Vai todo mundo lá pro ChatGPT. Principalmente quem não tem o conhecimento técnico, né? Graças a Deus, vai lá usar. Aí quando voltar, Camila, para você, aí você fala assim, poxa, meu ticket já aumentou. Ó, gente, estou seguindo. Vou falar assim, estou seguindo orientações da minha advogada. Ó, minha advogada disse que já que você está voltando aqui, você usou o ChatGPT, eu vou ter que te cobrar 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro. Tô brincando. Exato. E, gente, E deixa eu te dar uma coisa, assim, porque vocês sabem que eu amo falar sobre empreendedorismo, eu amo empreendedorismo, eu tenho certeza que o empreendedorismo, a educação, né? Porque nada mais é do que educação. A educação, ele rompe ciclos de pobreza de uma família toda. Então, assim, você aliar a inteligência artificial, a tecnologia, a sua prestação de serviço do seu produto, excelente. Mas você substituir tudo isso é você matar o empreendedorismo, é matar a circulação de renda, de famílias, de filhos que precisam trabalhar. Um exemplo muito claro disso, talvez eu esteja fugindo um pouco a nossa pergunta, mas eu acho isso muito importante. Um exemplo claro foi a pandemia. Na pandemia, a gente parou de circular produtos e serviços. Vamos dizer assim, tirando a parte que todo mundo foi para o digital e tal, que melhorou os números, mas aquele basicão, sabe, que é pão, é comida, alguns outros serviços, quando veio o lockdown, todo mundo diminuiu a circulação de alguns produtos. E a gente viu o caos que ocorreu no mundo. Então, a economia, o dinheiro, ele não pode parar de circular, porque se ele parar de circular, é o fim da humanidade. Então, você achar que todo mundo vai ser robotizado, a tecnologia vai tomar conta disso, tudo isso, isso é uma ilusão, você tem que ter um pensamento crítico, podemos até avançar para isso, mas eu tenho certeza que quando chegar lá, vão dizer assim, ei, retrocede, porque quem come, quem respira, quem tem relações são humanos, não são máquinas. Não, inclusive, assim, agora trazendo um pouco para o direito, né, me veio até esse pensamento. Imagina, por exemplo, a máquina, ela faz 1 mais 1 igual a 2. O ser humano, ele pensa assim, 1 mais 1 pode ser 2. Então, porque ele tem o pensamento crítico. Aí o pessoal fala assim, não, as máquinas vão fazer tudo. Aí pega uma pessoa, vamos dizer assim, as máquinas vão defender, vai defender você num processo. Ela não vai interpretar a lei, ela vai seguir literalmente o que está escrito na lei. Então, assim, não vai existir a interpretação, o bom senso, a crítica a respeito. Que nem trazendo para a nossa realidade, assim, do digital. Vamos supor que você fez uma campanha e arrumou uma pessoa que criticou e foi lá e entrou num embate judicial. A máquina, ela vai ler e vai falar, está certo ou errado. Agora, ela não vai falar, se for um advogado, se for um juiz, se for uma pessoa, ela vai falar assim, tá, vamos analisar os fatos. O que motivou isso, né? O que motivou? Por que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Vamos entrar num consenso. Né? Então, ele vai gerar uma interpretação. Então, assim, eu acredito muito, assim, as máquinas virão, a inteligência artificial ela serve para nos ajudar. Inclusive, temos que tomar cuidados até jurídicos,
Por quê? Sim. Por questões de plágio, por uma questão de violação de direito autoral. Direitos Vai autorais. ocorrer muito, hein? Vai ocorrer muito. Vai ter muito, porque tá vindo de bancos de ideias geral. Então, ela não está criando algo, ela está juntando informações e plagiando situações. Então, tudo isso tem que ser tomado cuidado, principalmente as empresas. Então, assim, nada vai substituir o ser humano. Eu acredito que as máquinas virão para nos agregar, assim como a gente hoje está fazendo aqui, ó, uma videochamada, um podcast por videochamada, você no Distrito Federal, eu aqui no estado de São Paulo, e a gente está conversando, debatendo, falando ao vivo, né, nesse momento, uma com a outra. Isso é um progresso da humanidade, mas nada substitui essa nossa conversa. Né? Então, assim, eu vejo muito nesse lado. Eu te falo mais, sabe, Camila? Assim, eu tenho 20 anos, como eu falei para você, pro Bruno, eu tenho 20 anos de advocacia. E o meu diferencial, hoje a advocacia é totalmente diferente do que 20 anos atrás, mas o meu diferencial dentro do meu escritório foi a minha humanização. Então, o que é que eu quero dizer isso? O que é que eu quero dizer? Por mais que a inteligência artificial ela vai dizer 1 mais 1 é 2, e a jornada no meio desse caminho? Somos humanos, né? Sim, Não sim. esqueçam disso. A gente tem dias que está bem, tem dias que está mal. Tem clientes que ligam para mim de muitos anos que dizem assim, doutora Zilma, eu só te liguei hoje porque só ouvir sua voz já me dá um sentimento melhor. Porque disputa judicial, ela é dolorida para todos. Sim. Sabe? Ela é dolorida para o autor, ela é dolorida para o réu, porque cada um acha que está certo. Né? Por isso que leva o caso para a justiça dizer, de acordo com todos os detalhes, como o Bruno falou, caso a caso, quem é que está com a razão. Sim. Mas, acompanhando tanto o lado do autor do réu, eu sinto que, dependendo da situação, quanto maior a complexidade, maior a dor, que, na realidade, o advogado é um psicólogo. A pessoa liga só para falar comigo, só para dizer assim, cara, acredita, vai dar certo, eu estou do seu lado. Se não der certo, a gente vai minorar os impactos, mas você não está sozinho, você está comigo, né? Tem pessoas que, eu estou aqui, já me teve ligação, disputa de família, ligaram para mim, estão aqui brigando, fala aqui que você falando com ele, eles param. Isso a máquina não vai fazer. Não mesmo. Já pensou a pessoa lá querendo matar o outro, briga entre família, e aí vem a máquina e diz assim, alô, seu fulano de tal, o senhor não pode brigar, porque se brigar vai ter isso, vai ter aquilo. Não, ele porque segundo a lei tal, número tal, do dia tal, que não sei o que lá tal. Calma, fulano de tal, não faça isso, eu gosto tanto de você, gosto tanto do seu irmão, vamos ter calma, não vamos colocar tudo a perder, olha seus filhos, olha a família. Então, eu tenho pessoas assim, né, que trabalham comigo há mais de 10 anos, processos muito complexos, muito problemáticos. A mãe liga, doutora Zilma, atende aqui que eles estão brigando, a senhora ouve. Então, para quem me pergunta qual é o diferencial de mercado, para mim, o diferencial de mercado, principalmente com vamos dizer, o avanço da tecnologia, né, da inteligência artificial, das plataformas digitais, a singularidade, a originalidade, o humano que está te atendendo. Entende? Isso então, para as empresas é fundamental, né? Porque se você trouxer... Qualquer empresa, seja... cada contrato é um contrato, não é? A gente sabe. Escritório de advocacia... a gente, para crescer, como você falou no início, qualquer empresa, ele vai precisar agregar pessoas, tecnologia, para ajudar a fazer a gestão. Mas a gestão nunca vai substituir o olhar do dono, sabe? Aquela preocupação genuína com o seu cliente.
O que ocorre aqui, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que pode ter ocorrido em algumas empresas. Como o número de pessoas aumentou muito aqui no escritório, com essa nova versão, e aí eu coloquei um chatbot robotizado, né? Para agilizar o atendimento, para a pessoa não ficar lá sem atendimento. E aí tinha pessoas que chegavam assim no meu celular particular e diziam assim, doutora Zilma, pelo amor de Deus, me atenda, eu não quero ser atendido por um robô, eu não gosto de ser atendido Verdade. por um robô. Nossa, você quer me matar, é isso. Você liga às vezes num negócio para resolver, aí fica assim, tecle 2, aí você não tem opção, aí você espera alguma coisa. Resposta errada. Resposta errada, por favor, aí repete o menu. Aí você coloca o negócio, aí quando chega no atendente, não era aqui. Claro que não era aqui. Vocês não botaram a opção que eu queria. Não é fácil, então, não. Gente, então, por exemplo, o olhar do dono, o olhar da Camila, do Bruno, o olhar da Zilma para dentro do negócio é algo que é o diferencial de mercado. Por exemplo, teve essa pessoa que não queria ser atendida pelo chatbot. Eu parei o que estava fazendo e liguei. Calma, a gente está testando, mas se você precisar falar comigo, você tem meu celular pessoal. Então, assim, teve gente que ficou perdida dentro do chatbot. Normal. Eu não tô entendendo o que você falou. Calma, gente, vamos parar agora, vamos ligar para a pessoa. Por quê? O valor de aquisição de um cliente novo, ele é muito mais caro de um cliente que já é seu. E aqui eu vou fazer um depoimento, depois ela pode fazer esse recorte e usar de depoimento como para ela. Ela teve um problema pessoal de saúde e a gente estava no meio de 2, 3 contratos. E aí eu assim, Zilma, eu preciso resolver os contratos, a gente precisa mandar um contrato, era do exterior, um contrato grande, e a gente já estava tudo embolado, e aí ela passou mal. E aí quem me atendeu foi a filha dela, falando assim, já estou subindo. Aí falou, faltou subir isso. Isso era 8 horas da noite. A filha dela estava falando comigo no meu telefone assim, da empresa, subindo os contratos que ela já tinha feito, assim, que estava finalizando. Então, assim, houve um carinho e atenção que nenhuma máquina faria. E Não naquele mesmo. momento, assim, eu sabia, ela já tinha me dito que ela estava passando mal, que ela tinha tido um problema. A filha dela falou, olha, ela está fazendo uns exames, mas me fala o que você precisa. Eu falei, olha, eu estou precisando dos contratos, que o cliente está aqui. Ela falou, não, calma, eu já vou ver aqui, ela já fez, estou subindo, liberando. E eu falei, qualquer coisa, eu estou aqui. E a gente foi ajustando, e isso era à noite. Então, assim, esse tipo de relacionamento que a Zilma tem com a gente, e a gente tem com os nossos clientes também, Sim. isso daí não tem máquina, não tem nada, e extrapola o comercial. Isso extrapola o âmbito comercial. Sai do trivial, né? Sai é uma do coisa trivial. personalizada, então, assim, um negócio de amor mesmo com o que você faz, com o que você se propõe a prestar. Por isso que, graças a Deus, estamos tendo sucesso. Porque estamos, assim, Muito acima demais. do que é o chatbot, acima do que é uma relação apenas jurídica também. Porque se eu for falar bem, às 8 horas da noite não é horário de você me atender, muito menos de eu te incomodar e nem você me incomodar, porque já estamos todos fora do horário comercial. Mas Cansando. é além. É além disso. Às vezes a gente entendeu um momento, né? Então, eu vejo muito disso. E, juridicamente, você vai ver que tem empresas que não fazem isso, tem empresas que acham que vão ter problemas se atender fora do horário, o seu cliente. Então, assim, eu vejo muito dessa questão. Mas só assim... Sabe o que eu vejo hoje, assim, desculpa te interromper. Imagina. Primeiro, eu agradeço, né, assim, a preocupação. E, por exemplo, hoje no meu escritório, eu já tive um tempo que eu tinha mais de 4.500 processos, que eram 4.500 pessoas e tal. Mas, hoje, nessa nova fase de vida, eu quero ter poucos, mas excelentes clientes. Que eu faça a diferença na vida dele, não pela prestação apenas por um contrato que eu envio, uma consultoria. Eu quero fazer diferença no negócio dele para que o negócio dele cresça de forma sustentável, né? Que Sim. ele cresça, que eu faça parte dessa trajetória. Então, eu não preciso, assim como muitos advogados, e aí eu respeito, é o modelo de negócio de cada um, mas não é o meu modelo de negócio, abarcar um monte de gente, sabe? E aí tem um escritório que eu tive esse modelo já, full service. Funciona, mas não está correlato com meus valores hoje. Eu quero ter poucos clientes, mas que eu consiga dar atenção, a minha equipe consiga dar atenção, né? Que a pessoa tenha acesso ao meu telefone pessoal,
Porque eu sou advogada, mas eu tenho empresas, eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu sei a dor do empreendedor. Eu mesmo fazendo endoscopia, eu lembro, era endoscopia. Eu fazendo endoscopia e a Bruna comigo, que ela me auxilia aqui no escritório, no atendimento com o cliente, mas eu sei que naquele momento era algo grave, mas eu sei também que eu não poderia deixar a BC Digital perder um contrato dessa natureza, porque para vocês impacta, e impacta em mim, entendi? Então, sim, assim, quem é empreendedor, quem vive o ambiente do empreendedorismo, que está dentro do negócio, sabe a importância de ter um atendimento próximo, de ser solucionador, de não ter problema de horário, tá? E tem assim, clientes que dizem, como você falou, não, passou desse horário, eu não quero atender ninguém. É um modelo de negócio diferenciado, tanto é que o ZBA não é assim, se você ligar para mim meia-noite, se eu estiver acordada, eu vou atender. Se eu estiver dormindo, aí... A gente sabe que a gente não sai de férias, né? Quanto tempo faz que a gente não tira uma férias, Bruno? Pelo amor de Deus, nem sei. Nem sei. Mas a gente é muito grato, viu, Dilma? A gente é muito grato por tudo que você faz pela gente, só pra pela gente parceria. fazer a nossa última pergunta, liberar o sábado de todos. O Marquinhos já tá mandando a gente embora. Poxa, última perguntinha. Mas tá bom o nosso papo, a gente vai fazer mais. Vamos sim. Eu espero vocês aqui em agosto, na semana do advogado empreendedor aqui Estaremos, em Brasília. Tá vendo? Deixa com a gente. É nóis. Para explicar para essa moçada jovem, para quem já tem algum tempo de advocacia, que o marketing jurídico é possível, tá? Anúncios patrocinados é possível no direito e nada melhor do que a OAB dois. mesmo já entendeu isso, né? A própria OAB já entendeu e já liberou uma série de formas. É claro, tem norminhas aí que respeitar, né? No caso aí, entrando a parte do copy, do marketing, quem for fazer marketing para advogados tem que estudar a lei o código de ética da OAB, é importantíssimo, porque existem regrinhas. Não, é do Brasil. Esse é federal. Tem regrinhas. Mas, assim, vamos lá, Zilma, para a gente matar aquela pergunta final, que eu sei que todo mundo deve estar perigoso. Mas eu quero uma também. Então tá bom, mas eu vou fazer essa, vamos ver se é a mesma, hein? Ó, o que não pode faltar num contrato entre uma agência e o prestador? Vou falar bem rápido para a gente conseguir a pergunta do Bruno. O que não pode faltar no contrato? Tá, vamos fazer aquele corte, hein? No contrato. Aquele corte. Primeira coisa, clareza, né? O que não pode faltar no contrato, clareza. Né? O que está acertado não sai caro para ninguém. Mas falando da parte técnica, Camila, definir, a gente fez isso nos contratos da BC Digital, definir o exato objeto da prestação de serviço, o que é que a BC Digital vai fazer para aquela pessoa, deixar isso definido, deixar bem esclarecido no contrato que a atividade da agência de marketing não é uma atividade fim, é uma atividade meio, né? Porque algumas pessoas pensam que eu contratei uma agência de marketing, ela vai ter que me entregar vendas, né? A gente até tinha falado com isso. Sim, o escopo é ter leads, ter venda, e isso tem que deixar bem esclarecido. Se você, no contrato, a gente fez isso nos contratos da BC Digital, o objetivo é dar visibilidade à marca, dar amplitude à visibilidade da marca ou criar vendas, né? Isso tem que estar lá definido no contrato para que a pessoa entenda o que é que ela está contratando, deixar bem esclarecido lá que a atividade, em geral, da agência de marketing é uma atividade meio, ela te ajuda à atividade final, mas ela não é determinante para isso, porque existem vamos dizer, fatores externos, que a gente falou isso no seu contrato, por exemplo, das plataformas, da política da plataforma que pode mudar naquele momento, que vão impactar naquilo que você está querendo ter, se é visibilidade da marca ou se é vendas. Isso eu acho super importante. Importante a previsão das multas, né? Porque às vezes a pessoa está querendo contratar uma coisa e não entende direito, e isso acontece muito, e aí ele acha que não está sendo feito, desiste, vai atrás, e a agência que investiu em criar aquela persona, em criar a linha, né, e a jornada do seu cliente, então ter previsão das multas,
ter previsão do objeto e ter previsão de que não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Eu acho que isso aí é essencial. Maravilha, E maravilha. você, Ficou Bruno, muito o que você ia claro. perguntar? Eu queria perguntar para o seguinte: depois de muito tempo de campo de batalha, muita gente pode ser pouco ser muito, 5 anos que a Bici está no campo de batalha, a gente entendeu a duras penas que a gente tem 2 bons amigos que a gente está ainda lidando com eles. Na casa é muito mais fácil, mas 2 bons amigos, segundo os nossos mentores, que são os amigos de cabeceira aí para o nosso negócio realmente ele ser próspero, que é o nosso contador, o nosso financeiro Sim. e a nossa jurista, a nossa advogada. Então, Zilma, quem quiser ser amigo da Zilma, quem precisa ter um profissional do gabarito da Zilma, um bom juiz, um bom advogado ou advogada, o que ele precisa ter, Zilma? Como que ele acha você e qual que são os princípios dele? Ele me acha no meu arroba. Então, diga pra gente qual que é o seu arroba. A princípio, no meu arroba. @zilmabezerra.adv, né? Maravilha. Se você precisa de uma advogada com conhecimento aprofundado, né? Eu sou pós-graduada em Direito Eletrônico, em TI, né? Propriedade Intelectual, que a gente vai falar em outro momento, em contratos, em processo civil. Então, assim, eu sou uma pessoa que procuro conhecimento e amo conhecimento. Então, todos os dias eu leio, todos os dias eu estudo, todos os dias eu troco figurinha. Você e a Camila me ajudam muito nisso, entender o mercado digital. E, além da parte técnica, a parte humana, né? Eu sou, como eu falei, eu sou uma empreendedora, eu amo empreendedorismo. E se você precisa de uma advogada próximo, que te ajude, que te dê dicas, que conheça o seu mercado, me procura lá, zilmabezerra.adv. Vai ser um prazer atendê-los. E estamos aí para fazer a diferença no mundo, né? Maravilha. Lembrando, ela fez o pitch dela, depois ela vai fazer o corte, beleza? A gente não se importa. Bom. Gente, eu vou deixar na descrição também o arroba dela, eu vou deixar o site da ZBA, tá? Então vai ter todos os contatos dela, vou deixar o WhatsApp dela para poder vocês entrarem em contato e falar assim, te vi lá no Bicicast, tá? Do pessoal da Bici Digital. Do Bruno, da Camila, quero te contratar. Camila, fala assim, eu quero testar se você me atende qualquer hora. Não, ela só atende os melhores. Então, só uma consideração final para você que está assistindo esse conteúdo muito valioso aqui. Meu amigo empreendedor, meu amigo empresário, meu amigo empresária, você precisa ter alguém do gabarito da Zilma junto contigo, você precisa ter uma contabilidade do seu negócio bem ajustada para o seu negócio prosperar. Então, não perde tempo com isso. Procura alguém, eu sei que cada fase do seu negócio pode ser que não seja o momento agora, mas deixe isso no seu radar e leve isso com prioridade para você crescer no seu negócio. Porque e ter fez pessoas do bem, né, Bruno? junto contigo. Total. Fez muita diferença. A gente muito sentiu importante. bastante essa questão quando a gente trouxe da BC Digital o lado jurídico, a gente aflorou, porque a gente tentou uma vez, não era nosso momento. 2, 3 até. Não era o nosso momento. A gente realmente, em vez de ajudar, foi muito mais ruim, até porque também tinha uma dinâmica diferente. E aí, assim, mas a gente sentia que precisava. E quando a gente encontrou a Zilma, quando a gente até encontramos ela num outro momento, num outro estágio, mas foi tendo um relacionamento. E hoje a gente tem ela como nossa parceira, junto da BC Digital, e não abrimos mão mais dela. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? O que a gente fez? A nossa empresa prosperou. Tanto na questão jurídica, tanto na questão de contratos. De verdade, desde que a gente contratou o escritório da Zilma, ela sabe, porque ela que faz os nossos contratos, o quanto que mudou. A realidade mudou, o profissionalismo mudou, a maneira da clareza. Eu não tenho mais tanta devolutiva de contrato, como eu tinha muitas vezes, dubiedade. As pessoas olhavam e falavam assim, mas o que tá? Tipo, não entendi. E aí a gente explicava, tanto é que a funcionária dela mandou os 2 contratos, a gente ajustou uns detalhes, ela falou assim, me avisa se está tudo certo. Eu falei assim, já estão assinados. Maravilha. Porque não teve dúvidas. Então, assim, de fato, fez muita diferença na nossa empresa. Então, se você que é empresário, você que trabalha no digital, que está ouvindo esse episódio, né? Ou empreendedor, que tem tua loja, teu e-commerce, tua indústria, seu ser negócio, empreendedor. não importa. Tenha um jurídico que entenda de empreendedorismo, tá? E tenha um advogado, tenha o seu advogado como seu melhor amigo na área.
de empresas, quem entende do teu negócio, quem entende de empreendedorismo. E, de fato, a gente recomenda a Zilma. Antes de tomar qualquer decisão, conversa com ele. Tipo, olha, tá legal o que a gente está fazendo? A gente tem essa ideia. Tá com essa... Ó, eu tô pensando em fazer essa negociação com o cliente. Olha, o que você acha se eu fizer essa negociação? Ou o que você acha? Eu tô pensando em não fazer isso. De novo, foi hoje nossa melhor amiga, pelo menos a melhor amiga da BC Digital, é a Zilma, é a ZBA, e estamos junto por aí. Zilma, fica à vontade, pode. Eu que agradeço. Eu que agradeço, tá? E a gente está só no início, eu tenho certeza que a cada dia, a cada mês, a gente vai melhorar, vamos melhorar juntos, né? A gente precisa dessa união, a gente precisa prosperar, porque quantos empregos, né, a gente impacta, né? Vocês na BC Digital, a gente aqui no escritório, diminui essa judicialização, que a Camila foi perfeita. O escritório, como já lida com isso há mais tanto tempo, ele tem noção do que pode melhorar para que o cliente não fique inseguro. O nosso cliente é a nossa moeda de ouro, né? Então, o cliente não pode ficar inseguro. O escritório de advocacia, mesmo que você não consiga pagar todos, né, uma recorrência, paga por pacotes, por contratos, cada contrato feito. E isso gera valor para o seu cliente. A gente tem que saber cuidar bem dos nossos clientes, né? Eu cuido da BC Digital, a BC Digital cuida do X, do A, do Z, e isso é uma corrente do bem, né? A gente tem que deixar de se preocupar conosco e focar a preocupação com o nosso cliente, que o resultado vem. Sim. E assim, essa parceria nossa, é de sucesso, vocês vão vir aqui para Brasília, a gente vai fazer a diferença nesse mundo jurídico, e que Deus nos abençoe e abençoe. Amém. O que nós precisamos é dar trabalho, né, no bom sentido, dar trabalho, ocupação para as pessoas precisam ter seus meios de subsistência, e isso o empreendedorismo conecta, né, como nos conectou. Amém, é isso aí. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, viu, Zilma? Obrigadão. Só está crescendo. Conte com a gente. Beijo. Fiquem com Deus. Amém. Pessoal, se vocês gostaram, mais uma vez, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha. Deixa seu comentário, seu elogio, sua reclamação, porque também pode ter reclamação. Isso aí, reclamação nos ajuda também. Nos ajuda a crescer. Gente, um beijo e até o próximo episódio da BC. Tchau. Beijo. Vou cuidar do família agora. Vocês também, viu? Tchau.